Faça uma extraordinária noite, que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Gente, que sala bonita. Nossa, tá cheia, né, hoje? Meu Deus. Vai ser chorar, se vocês não viram. Vamos lá, feche seus olhos, vamos orar. Vamos entregar esse momento para Deus, né? A nossa semana para Deus, para que Ele possa nos abençoar. Respira profundamente. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te entregar, Pai, esse momento, quero te entregar o nosso coração. A começar por mim, Senhor, eu peço para que nesse momento o Senhor me esvazie de mim mesmo. E que o Espírito Santo do Senhor, ele possa descer sobre mim nesse momento e tomar o teu lugar, o lugar que é totalmente seu. Porque a partir do momento, ó Deus, na qual eu me coloco à disposição da vida, à disposição do Senhor, eu estou aqui na terra apenas como um instrumento, Senhor. E que nesse momento o Senhor tenha total liberdade em nosso meio para poder falar e trazer aquilo que for da tua vontade, ó Pai. Porque eu tenho certeza, Pai, que essa palavra não será edificante apenas para aquelas pessoas que estão ouvindo, mas para mim também. Porque a boca que fala é a primeira que ouve. Então, eu estou aqui, ó Pai, para ser um instrumento do Senhor aqui na terra, para que eu seja a boca do Senhor aqui nesse momento. Mas eu também quero que o Senhor prepare a começar o meu coração para poder receber essa palavra. E que o Senhor possa preparar o coração de cada uma dessas pessoas que estão aqui presente, o coração também, ó Pai, de cada uma das pessoas, ó Pai, que ainda vão entrar, e o coração de cada uma das pessoas, ó Deus, que serão participativas, ou que vai assistir essa mensagem no gravado. Papai amado, papai querido, visita a casa dessa pessoa, e eu te peço, Deus, para que nesse momento o Senhor comece a transformar essa casa num lar. Porque nem toda casa é um lar, ó Pai. Então, que a partir desse momento, ó Deus, teus anjos entrem nessa casa e comecem a guerrear a guerra do teu filho e da tua filha, ó Pai. Para que caia por terra tudo aquilo que tem se levantado, todo espírito de contenda, briga, tudo aquilo, Deus, da preguiça, do desânimo, tudo aquilo que faz afastar essa pessoa da tua presença, do teu amor, ó Pai, comece a cair por terra agora em nome do Senhor Jesus. Porque eu sei, Deus, que existem casamentos a serem recuperados, existem saúde aqui que precisa ser recuperada, mas o primeiro início de tudo, ó Pai, é a nossa casa, é o nosso lar, é o nosso cantinho de guerra, aonde a gente vai se encontrar com o Senhor para que a gente possa orar e nos preparar para viver essa ativação dos milagres. Pai, então comece, Deus, a trabalhar em nosso coração e na nossa mentalidade, para que tudo comece a mudar e a gente comece a viver a nossa vida com o Senhor. Eu quero te entregar a nossa semana, ó Pai, né? Porque mais uma semana se inicia. E com ela, Deus, eu te peço para que hoje a gente tenha um direcionamento, para que a nossa chama seja reacesa e para que o Senhor possa falar em nosso coração, para que a gente entenda o posicionamento que precisamos ter mediante a essa semana. E que o Senhor possa trabalhar, ó Pai, em nossas vidas, mandando com que seus anjos guerreiem ao nosso favor, porque na tua palavra mesmo fala que não é sobre a nossa força, mas sim sobre o Senhor por nós. Muitas guerras, as pessoas na Bíblia, Deus venceram pela fé, pela oração, pelo discernimento. Então, eu te peço, Pai, que tudo aquilo que tem sido impossível para cada um de nós comece a se tornar possível, a partir do momento que a ação que a gente precisa entrar é na nossa oração e na nossa obediência de fazer viver aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver. Eu te peço, Deus, que o Senhor levante aqui pessoas, ó Pai, que sejam missionárias, que queiram espalhar a tua palavra, que queiram espalhar o teu amor, que cada coração aqui, Pai, seja reacendido nesse momento, para que possa espalhar e entender a sua missão aqui na terra, entender o valor que tem, ó Pai, porque é o Senhor quem as escolheu. Então, comece a falar em nosso coração, Pai, que toda distração, que tudo aquilo que vier, Pai, para tirar a gente do nosso foco, do nosso alvo, caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor nos dê esse discernimento de entender que a porta aberta é o Senhor, a porta fechada também é o Senhor, e que é tudo sobre o Senhor. E que a gente possa viver a nossa vida para Ti. E nesse momento eu quero te entregar esse momento aqui. E te peço, Deus, porque no mês de junho estamos orando para que o Senhor derrame sobre nós a tua unção. A tua unção para que a gente possa ser mais ousado, mais ousada, para que a gente possa ter mais sabedoria, mais discernimento e mais entendimento, ó Pai. Então que o Senhor comece hoje a derramar e que cada coração aqui possa arder sentindo a tua presença, Senhor. E a tua unção possa ser sobre a nossa vida, para que a gente possa começar a se posicionar dentro daquilo que o Senhor
Senhor quer, dentro da nossa identidade, dentro do nosso propósito, ó Pai. Porque no mundo teremos aflições, mas na sua palavra traz o conforto, falando para a gente ter bom ânimo. Porque Cristo venceu o mundo. E o Senhor nos amou de tal maneira que mandou o teu único filho para morrer em nosso lugar. Então, o nosso pecado já não faz mais parte, ó Pai. A nossa culpa já não faz mais parte, porque aquele que o Senhor amou de tal maneira, o Senhor enviou aqui para morrer em nosso lugar, para nos lavar, nos curar e nos santificar. Então, Deus, nesse momento eu te peço, traz uma paz, traz uma calma, traz uma alegria para os nossos corações, ó Deus, para que a gente possa entender que é tudo sobre o Senhor e que o Senhor não perdeu o controle de nada. E que tudo que está passando na nossa vida é apenas um aprendizado. Então, abra o nosso coração para que a gente possa receber a tua palavra. É isso que hoje eu oro, lhe peço, lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Boa noite. Como vocês estão, gente? Deixa eu aqui. Só fazer a última chamada. Para todo mundo. Que façamos uma extraordinária semana, né? Vamos lá. Esse devocional era para a gente ter feito na semana passada, mas como ele ia ficar um pouquinho maior, eu decidi trazer ele na segunda-feira, até que na segunda também a gente consegue atingir mais pessoas, né? E o que foi falado na semana passada? Eu vou dar acesso para quem está no grupo do devocional novamente. Entre hoje e amanhã eu vou atualizar. Então, se você ainda não faz parte e quiser fazer, a gente tem esses encontros todas as semanas, na segunda-feira, 8 horas, e de terça a sexta, às 6h30 da manhã. E aí, na semana passada, a gente falou sobre a ativação dos milagres, mas que antes do milagre, o que antecede os milagres, é o tempo de deserto, né? E o deserto, ele não vem para nos apagar, ele não vem para nos machucar, ou é uma punição, ele vem como uma preparação. E aí a gente entende também que é a luz que se levanta, que o deserto ele não apaga, ele nos acende, né? É a nossa preparação para tudo que a gente tem para viver, né? E também sobre o nosso chamado, que o novo existe uma decisão de desprendimento. Nós entendemos isso, que a gente precisa saber escolher as pessoas na qual vão andar com a gente, mas também a gente precisa fazer como os discípulos quando Jesus chamou, largar tudo e ir. Se ele está chamando, bora fazer. Igual antes de entrar aqui, eu estava enviando mensagem para 4 pessoas. Uma delas é uma pessoa que eu tenho mais intimidade, mas não é uma pessoa muito ligada a essas coisas, não gosta muito de devocional, não sei como é que tá a fé dessa pessoa, não posso julgar também, apesar de eu ter tanta intimidade com ela, a gente não tem essa ligação para falar sobre isso. E as outras 3 pessoas eu não sei quem são, eu não tenho intimidade nenhuma, com toda sinceridade, eu não tenho nem os números dela, na verdade foram outras 4. Eu não tenho nem o número delas gravados, mas eu senti o quê? A necessidade de estar convidando essas pessoas. De forma aleatória, Deus foi me mostrando quem eram, elas entraram em contato comigo uma vez para fechar e procurar sobre o meu trabalho, e aí eu mandei mensagem para elas. Não sei se me respondeu, não deu tempo, né, de eu olhar, mas eu fiz o que precisava ser feito. Por quê? Assim como eu mandei nos grupos, nós temos a missão, quando a nossa chama ela é acesa, a gente precisa entrar em ação. E é justamente sobre isso, quando a gente entende, quando Deus vem para nos falar o que antecede, porque depois de entender todos esses passos que nós demos na semana passada, a gente entende sobre o tempo do milagre. Por quê? Está lá em Mateus 4, porque na semana passada a gente estudou Mateus 4. Mateus 4, 23, 25, e percorria Jesus a toda a Galileia, ensinando, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades entre o povo. Então, a reflexão é o quê? O tempo de manifestação chegou. Chegou o tempo de Deus operar os milagres. Quem acompanha o devocional há mais tempo sabe que no mês passado a gente orou pelos milagres. Mas algumas pessoas receberam alguns milagres e outras não. E aí eu fui questionar, né? Eu sou uma pessoa que eu era muito teimosa,
E só que eu questiono a Deus, eu, né, busco entender o que está acontecendo. E quando eu fui entender o que estava acontecendo, foi quando ele passou para a gente orar por unção no mês de junho. Por quê? Para que o milagre aconteça, a gente vai ter que ter sabedoria, discernimento, entendimento. E aí é muito essa música que veio, que nem era ela que eu queria colocar outra, mas veio essa eu acabei deixando. É tudo sobre você. Então, a gente vai entender que quando a gente tem a unção dele já derramada na nossa vida, por mais que a gente quer muito aquele milagre, a gente vai entender que se aquele milagre não aconteceu, é porque não era para acontecer. Porque não foi o momento dele, não foi o tempo dele. Só que aí, com tudo que a gente aprendeu na semana passada, né? A gente entende que Jesus, ele passou pelo deserto, ele foi tentado, ele resistiu, ele venceu. Então ele foi preparado, ele ativou a luz dele, no que ele ativou a luz dele, ele chamou os discípulos, né? Os discípulos tiveram que abrir mão de tudo e começou, né? Largou o velho para poder entrar no novo caminho e entraram no novo caminho com autoridade. Então, depois de todo esse processo, os milagres começaram. Então, ele começou a ensinar, a curar, a libertar. Aonde Jesus ia, o reino se manifestava. Mas aonde ele queria, porque teve lugares também que ele entrou e saiu sem manifestação. Mas na maioria, onde ele pisou, houve os milagres. Só que uma coisa é que a primeira viradinha de chave para a nossa semana. Repara uma coisa, Jesus ele não ficou parado. Ele não ficou esperando acontecer. Ele se moveu. Ele obedeceu. Ele se preparou. No deserto, no nosso devocional de terça-feira, eu expliquei sobre o deserto, que ele passou pelas tentações, as fases das tentações. E ele permaneceu. E aí, depois de tudo que ele foi moldado e preparado, foi quando ele começou a se posicionar para que os milagres acontecessem. E eu estava falando de tarde com Simone que a palavra de Jesus tem poder, mas a manifestação dele é de diversas formas. Em alguns, ele liberou apenas a palavra, em outros, ele colocou a mão, outros, teve o do cego lá que ele pegou o barro, colocou no olho do cego. Alguns eles decretavam algumas coisas, outros não. Dependia muito da mentalidade da pessoa. Se a gente for analisar, só o fato da presença dele pode curar. Mas aí vamos trazer a moça do fluxo de sangue. Na cabecinha dela, depois ela gastar todo o dinheiro dela, depois de tanto sofrimento, depois dela ser considerada como impura, porque naquela época a menstruação ela era uma impureza. Ela nem pertencia àquele lugar, ela nem podia estar ali. Na cabecinha dela, se eu apenas tocar ele, eu serei curada. Jesus nem precisou dar nenhuma palavra, Jesus não precisou de fazer nada, de falar nada. Ela simplesmente o tocou e houve a cura, e houve a transformação. E é tão impactante que depende tanto da nossa fé e do nosso agir, que ao tocar o manto dele, foi tão diferente que ele mesmo virou e falou assim, alguém me tocou. Só que, gente, ele estava passando uma multidão, o que mais acontecer as pessoas tocarem nele. Aí todo mundo vira para ele na fala, mas Jesus, é claro que te tocou, né? Tipo assim, imagina os discípulos, né, gente, olhando para aquela cena e falar, nossa, que preguiça, é claro que alguém te tocou. Milhares de pessoas estão te tocando aqui, tá todo mundo te encostando, todo mundo te apertando aqui aonde você chega, né? Esse tumulto todo. E ele ainda vira e fala, não, esse alguém que me tocou foi diferente. Ou seja, para que haja um milagre, para que o milagre comece a acontecer na nossa vida, vai depender muito mais de mim e de você do que de Deus. A mãozinha dele já está estendida. Só que você precisa entrar em ação. A gente tem a mania de murmurar, não aconteceu do jeito que a gente quer, a gente reclama. Eu mesmo tô de TPM,
Quando foi ontem, mandei mensagem para Simone, falei, Simone, isso. Ela, tô cansada, amanhã eu te respondo. Quando eu comecei a conversar com a Simone hoje, eu estava no papelzinho de vítima, continuei reclamando, não estava negociando em nada, ela me trazendo algumas clarezas, e eu, no papel de vítima, ainda comecei a xingar, só que ao mesmo tempo que eu estava conversando com ela, eu estava orando. E aí, quando eu comecei a responder ela, eu já comecei a responder a mim mesma. Tudo que eu fui explicar para ela, estava falando sobre mim. E a minha chavinha foi virando. Opa, ao invés de você estar aí reclamando, ao invés de você estar aí murmurando, ao invés de você estar aí tentando entender o que é que está acontecendo, vai fazer aquilo que Deus mandou. Vai se preparar, vai começar a trazer o que precisa, vai começar a responder o que precisa ser respondido, vai começar a se posicionar no que precisa ser posicionado. Só que a gente tem a grande mania de voltar para um papel de vítima e se sentir pequeno. E isso acontece muito com nós mulheres, principalmente na época que a gente está menstruada. Se você não vigiar, você perde sua bênção. Porque é tanto hormônio, gente, que a gente vai ficar mal mesmo. Eu acordei hoje triste. Ontem eu estava muito cansada, meu final de semana foi muito pesado, né? Muito diferente do que eu estava acostumada. Eu já tô velha, gente. Velho, depois que passa dos 30 já é velho mesmo. E aí a gente fica uma noite sem dormir, a gente parece que precisa de mais 3 anos só deitado dormindo, porque não consegue repor o sono com facilidade. E eu, no auge do meu cansaço, ainda tive a TPM, fiquei numa tristeza profunda e sem entender tudo que estava acontecendo. Só que aí vem o quê? Aí eu lembrei de Davi. Porque Davi viveu o mesmo padrão assim de preparo que Jesus. Assim, Jesus é diferente, mas se a gente trouxer para a nossa analogia, dá para a gente entender. Davi, ele era para ser rei, ele tinha promessa. Mas antes, ele passou pelo deserto emocional dele também. Que foi o deserto emocional, foi físico, foi espiritual. Ele teve que enfrentar Saul. Só que ele teve medo de Saul matar ele, que ele fugiu. Ele se escondeu. Teve que lidar com a rejeição, com a solidão, com a traição. Só que a caverna de Davi foi necessária. Foi necessário ele passar por tudo que ele passou. Só que a caverna não é lugar de promessa. E o nosso problema é que toda vez que acontece alguma coisa com a gente, ao invés da gente começar a se posicionar e entender que somos filhos amados de Deus e sentar no trono e falar assim, tá, tudo bem, o que eu preciso aprender com esse problema aqui? Se esse problema está vindo, eu preciso ter sabedoria hoje em como? O que eu tenho que aprender? Se eu estou nesse deserto aqui, tem algo que eu preciso moldar. Não, a gente começa a achar que Deus está nos punindo. Não, porque que Deus não me ama, né? Eu estou aqui deparada nesse lugar até hoje. Deus não me ama, né? Porque até hoje não aconteceu aquilo que eu estou sonhando. Deus não está lembrando de mim, porque a minha promessa está muito distante. Para que o milagre aconteça, a gente precisa sair da caverna. E a caverna, muitas das vezes, talvez nem vai ser um lugar. A caverna vai ser aqui, ó. Porque você está preso dentro da sua própria mentalidade, com as suas crenças de escassez, com as suas crenças que estão limitando você, com as crenças que estão te sabotando. Aí tem uma porta de emprego, você fala que você é merecedora, você manda seu currículo, mas desacreditada que a vaga já é sua. Não sei em qual devocional, eu ainda falei, comece a resgatar aquilo que é seu, porque você é filho. Então a gente não implora para Deus nos dar alguma coisa, a gente reivindica. Deus, é meu por direito. Então, abre essa porta para mim porque é meu por direito. Que se não for para ser seu essa porta, ele vai abrir uma porta muito melhor e ele vai te dar um direcionamento e discernimento sobre isso. Chegou um dia que Davi, ele saiu da caverna. Quando ele saiu da caverna, ele se posicionou como rei. Porque essa era a promessa, esse era o propósito dele. E o mesmo Deus que ele tinha se escondido foi o Deus que agora o revelou. O mesmo Deus que preparou Davi no anonimato, colocou ele em evidência. Eu trouxe para vocês aqui minha história, gente. Nós começamos o devocional no online com menos de 3 pessoas. Quantas vezes foi só eu e a Denise aqui no devocional? Hoje ter 11 pessoas, para mim, é um milagre. Ter um grupo com 37 pessoas é um milagre.
É o tempo de reinado. Só que se você não for fiel no pouco, Deus jamais vai te conceder no mundo, no muito. Ele jamais vai te entregar algo ainda maior. Davi, apesar de estar na caverna, sempre teve um coração fiel a Deus. José, apesar de estar no seu ali deserto também, emocional, por tudo que ele passou, por toda a dificuldade que ele passou, ele jamais parou de temer a Deus. Esse é o nosso problema. É que a gente acha que a gente está, por sermos cristãos, por termos uma fé, por estar ali apegado a Deus, a gente não vai viver as nossas lutas, mas nós vamos viver as nossas lutas. E aí eu vou te contar uma coisa, que mesmo depois da manifestação, mesmo depois da unção, mesmo depois da vitória, as lutas continuam, dia após dia. Na palavra de Deus mesmo fala, no mundo tereis aflições, mas ele nos traz a tranquilidade. Mas tem de bom ânimo, Cristo venceu o mundo. Porque os milagres, eles não significam ausência de guerra, não. Está em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso é Jesus falando. Ele viveu o tempo de milagre, mas ele também enfrentou a rejeição, a perseguição, a traição, a cruz dele. E foi por mim e por você. Só que ao invés de a gente honrar essa cruz e fazer a nossa vida valer a pena, muitas das vezes a gente simplesmente cruza os braços e reclama da vida. E aí o que acontece? A gente perde a nossa unção. A gente atrasa a nossa promessa. Porque a gente não tem mudado o nosso posicionamento. Davi foi rei, mas ele batalhou até o final da vida dele. A promessa, ela se cumpre, mas a guerra, ela vai ser para sempre. Então, aí muitos vai falar assim, agora eu desisti, não quero vivenciar isso mais não. Só que teve um dia que eu li uma frase que ela ficou guardada pro resto da minha vida. Foi uma menina que postou e estava escrito assim, eu tive que te deixar desconfortável, senão você jamais teria saído do lugar. Assinado Deus. Essa frase, ela tocou o fundo da minha alma, porque eu estava vivendo o meu deserto, o deserto mais profundo da minha alma. E eu entendi ali que o deserto não era um lugar de punição, não era um lugar de eu perecer. O deserto era Deus me preparando para algo muito maior, porque quando a gente recebe uma bênção, a gente tem, infelizmente, a mania de cair na nossa zona de conforto. Então a gente cai na comodidade, achando que, tipo assim, é isso que eu tenho para mim, é isso que Deus tem para mim, eu vou chegar só até aqui. Mas não. Quanto mais guerra você tem, mais Deus te impulsiona aí adiante. Mais Ele vai preparando você para um próximo nível. Quem carrega a promessa vai carregar a luta. Mas quem carrega a luta já carrega a vitória garantida. Porque não tem como Deus não te honrar. Antes mesmo dele permitir que essa luta acontecesse com você, ele já tinha decretado a sua vitória. E a sua vitória nem sempre vai ser pelo seu grito, nem sempre vai ser pela sua força, vai ser pela sua oração. Se não me engano, eu confundo, eu estou um pouquinho cansada hoje também, eu confundo tanto, se eu estiver falando besteira, se alguém tiver aí, pode me corrigir, mas eu acho que é o muro de Jericó, que o pessoal, vou até pesquisar, o muro, eles não derrubaram o muro pela força própria deles, não. Eles derrubaram o muro guerreando espiritualmente. Eles fizeram ali toda a luta dele. Quer ver? Só para eu poder ter certeza, gente, porque essa aqui fica gravada e vai para o YouTube.
Está em Josué 6, no versículo 1 ao 20. Mas no texto de Josué 20, sucedeu, pois, que tocando os sacerdotes a trombeta, sucedeu que, ouvindo o povo o som da trombeta, o povo gritou, grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, tomaram a cidade. Ou seja, me conta aqui com sinceridade, teve alguém que ficou lá batendo no muro para quebrar o muro? Não. Se não é Deus, você não vai vencer suas guerras, não. Só que aqui ninguém fala que ficou o povo com o braço cruzado, olhou para o muro e falou: muro, caia. Não. Existiu todo um processo de sabedoria, discernimento, entendimento e obediência para que o muro caísse. Não foi pela própria força do braço, mas foi pela própria força da mentalidade. E é isso que eu vivo falando com vocês. A mentalidade, ela é muito importante. Nós precisamos trabalhar cada vez mais a nossa mentalidade. Por quê? Porque a gente precisa entender a hora que é para o ataque, a hora que a gente precisa descansar, a hora que a gente precisa saber o que precisa ser feito para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Porque senão a gente vai viver só numa confusão, gente. E aí, a confusão mental, ela vai ser tão grande que a gente faz igual Davi, a gente foge para a caverna. Só que Davi, graças a Deus, acordou para a vida e saiu da caverna. E você? Continua preso na sua caverna e não vai sair mais? Porque essa história, principalmente para quem é cristão religioso, tá? Tô falando aqui de religiosidade, não de espiritualidade. Tem a mania de falar assim, não, mas Deus já me deu muito. E aí você acha que você não merece mais nada de Deus e não quer nem pedir a Deus, né? Deus já me deu tanto. Não, você nasceu para ser próspero e abundante. Claro que não é, a gente não tem que buscar a Deus. Eu até tinha escolhido uma música, vou colocar ela, mas eu acho que eu nem vou colocá-la hoje. Eu vou trazer essa reflexão dessa música depois para vocês, porque ela fala nada mais, né? Que fala que nada mais, ela quer só o amor de Cristo para a vida dele, nada mais. Mas não quer dizer que você não tem que desejar as outras coisas, entende? Você tem que desejar sim, só que não é buscar só isso. Porque na palavra de Deus também fala: buscai primeiro ao reino dos céus, depois todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E quando ele fala todas as outras coisas, gente, não é acrescentar para você só a saúde ou tempo na terra, não. É acrescentar dinheiro, prosperidade, abundância. São todas as coisas. Só que a gente está com uma mentalidade cada vez mais, dois tipos de mentalidade. Ou aquela da escassez e a gente acha que Deus já nos deu tudo, ou aquela mentalidade de tipo assim, eu quero procurar, eu quero fazer aqui porque Deus vai me dar, porque é uma troca, mas não existe troca, não. Enquanto a sua mentalidade for pequena, você não vai ter acesso àquilo que você nasceu para viver. Só que também não é assim. Pronto, eu sou uma nova pessoa. Cristo demorou 33 anos, se não me engano, para começar a exercer o ministério dele. 33 anos. Aí muita gente, eu falo, muita gente pelo fato de ser terapeuta. Tem gente com 16 anos aí surtando, achando que tá perdendo tempo. Só que você não tá perdendo tempo. Você está vivendo um processo que Deus está te moldando para você assumir aquilo que precisa ser assumido. Mas isso vai exigir de você uma nova mentalidade, um novo posicionamento, um entendimento ainda maior sobre você. Para que você ative os milagres na sua vida. Liv, então, mas como que eu posso viver os milagres? Reconheça que você foi preparado para isso, foi preparada. Como? Entendendo que o deserto não foi em vão, entendendo e aceitando a sua história, sair do vitimismo e começar a ser protagonista.
porque agora é tempo de viver com autoridade. E aí eu conto para vocês o seguinte: por muito tempo eu contei a minha história como vítima. Ah, porque eu tive que criar as minhas duas irmãs, e foi um processo muito difícil, porque a vida não vem com manual de instrução, eu não era para ser mãe, eu tive que agir como mãe muitas das vezes, porque eu tive que criar, eu tive que falar, eu tive que fazer, acontecer, blá, 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 só que eu contava como vítima. E esse final de semana elas fizeram um evento que foi muito grande, muito bonito, a gente se parece muito, principalmente à noite, então, eu fiquei a cara da a minha irmã do meio, a gente tem um cabelo curto, então muita gente vinha me abraçar para elogiar, para falar algumas coisas sobre o evento, né, para me cumprimentar, achando que eu era ela, aí eu ria e falava que eu não era ela, né, mas mesmo assim, eu falava, não, mas eu sou irmã, então eles me traziam coisas sobre ela. Ali, aí, beleza, vim para casa, fiquei muito reflexiva, no outro dia eu voltei para lá, e teve um momento, que foi o momento onde a minha irmã mais nova estava tocando, ela é DJ também, e na hora que ela estava tocando, e o povo tudo lá, alegre, não foi uma festa cristã, mas faz parte do processo também, e estar ali apoiando é melhor do que a gente rejeitar, porque quanto mais a gente rejeita o próximo, mais a gente afasta ele. Então, quanto mais amor você trouxer para dentro da sua família, mais fácil de você converter eles. E eu ainda tenho fé que eu vou vivenciar isso. E no momento que eu vi ela tocando, meu coração ele se encheu de alegria, eu comecei a chorar muito. E eu virei e falei assim, tudo faz parte de um propósito muito maior, né? Porque por muitas das vezes eu reclamei, eu xinguei, eu não entendia os planos de Deus na minha vida, e eu contei a minha história com muita tristeza, uma tristeza muito profunda de ter que ter me posicionado como mãe desde cedo, ter tido responsabilidade, porque quem educou, quem olhou para casa, quem cobrava, quem buscava na escola, quem ia para a escola, quem saía da escola era eu. E ali, naquele exato momento que eu vi aquilo que era o maior sonho das minhas duas irmãs se cumprindo e de uma forma com propósito, né, delas, dentro do propósito delas, aquilo que elas acreditam, me veio assim, valeu ou não valeu a pena? Quando veio essa pergunta para mim no meu inconsciente, eu falei, nossa, toda a minha história faz parte. E a gente não deve contar a nossa história sendo vítima. A vida não vem com manual de instrução. Eu fiz o que eu dava conta de fazer. Hoje eu faria muito melhor, mas hoje, com a consciência que eu tenho de 33 anos, não com a consciência de 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu jamais teria a consciência que eu tenho de 33 anos. Então, assim, é hora da gente acordar e entender. Mas para que isso tudo aconteceu, eu tive que reconhecer a minha história, reconhecer que eu fui preparado para isso, que se hoje eu só posso cuidar de pessoas porque eu tive que cuidar das duas. Eu tive que amadurecer mesmo, eu tive que entender sobre a vida. Mas antes eu contava essa história com tristeza no coração, com tipo assim, eu perdi boa parte da minha vida, eu tive que abrir mão da minha vida para dar atenção dentro da minha casa. Isso me gerou vários traumas, e eu contava isso com tristeza. Mas ao ver aquele sonho tomando uma proporção muito maior do que se era esperado e imaginado, eu olhei e falei: caramba, eu faço parte disso aqui indiretamente. Eu criei duas mentes brilhantes que não nasceram de mim, mas precisou que eu amadurecesse para que eu pudesse educá-las. Então, você entender sobre a sua história. José jamais poderia governar o Egito se ele não tivesse passado por todo o deserto dele e entendido que aquilo ali fazia parte da história dele. Davi jamais teria se tornado rei se ele não tivesse saído ali daquela caverna dele. E depois, para começar os seus milagres, é se mover. Você não tem que esperar o tempo perfeito. Você tem que entrar em ação.
Jesus, ele saía percorrendo a cidade, aonde ele tinha espaço, ele fazia. Houve cidade que ele entrou mudo e saiu calado, tá? Eu não vou lembrar nomes agora não, que eu sou péssima disso. Mas houve cidades que ele entrou mudo e saiu calado, que não teve os grandes feitos dele. Mas ele não ficava parado esperando. Estou esperando Deus me contar o que é para eu poder fazer. Não, se movimenta. E se eu errar? Que bom, você vai aprender. Você vai orar, você vai virar e falar assim: Deus, eu errei mesmo, mas foi tentando acertar, então me corrige, me dê sabedoria, me dê discernimento. Mas entrar em ação. Quem fica parado perde bênção. Não tem ninguém perfeito, gente. Davi foi um dos maiores nomes da Bíblia. Mas ele cometeu um dos maiores pecados. Ele ficou com uma mulher casada, e dos 10 mandamentos não desejo o homem do próximo, a mulher do próximo. Ele ficou com uma mulher casada, ele engravidou essa mulher casada, quando ele soube da gravidez, ele ainda matou o marido dessa mulher casada. Vários pecados, né? Mas isso não impediu do Davi ter um coração, que era um coração que Deus falava que era do amigo dele. Por quê? Porque existe uma coisa que chama arrependimento. Então você precisa se mover. Porque se você está preso ali, mas e se eu errar? Davi também errou. Seu coração ele só tem que estar sensível do fazer, do acontecer. Quando eu comecei o propósito de jejum e de oração, que não tinha nome de Reacende a Chama, eu comecei com o pensamento, e se eu errar? Eu não tenho habilidade de conhecimento bíblico para poder falar o necessário que precisa ser falado. Muitas das vezes, eu fazia lendo o Café com Deus Pai. Hoje eu falo aquilo que eu sinto no meu coração, aí eu vou estudando e monto aquilo que eu sinto. E apesar de ter uma colinha, eu falo muito mais aquilo que vai vindo na minha mentalidade. Deus vai me trazer algumas coisas para eu poder trazer para vocês. Só que eu vou errar, gente. Eu sou ser humano, aqui ó, pele e osso, igualzinho vocês. Sinto dor, se eu machucar, eu fico sangrando. Se me chatearem, eu choro. Por isso que eu acordei chorosa hoje, chorei o dia inteiro, porque me chatearam, me magoaram. Só que eu não paro de me mover. O poder de Deus, ele se manifesta no caminho. Se eu não tivesse começado lá atrás, hoje a gente não teria 10 pessoas na sala. Sabe como que eu comecei? Era um grupo no WhatsApp, se não me engano, de 8 a 9 pessoas. A gente colocava o celular para despertar às 9 horas da noite, todo mundo orava, independente do lugar onde essa pessoa estava. Aí eu fazia uma oração mais longa e assim que eu acabava essa oração, eu ia na barra de notificação do meu telefone, pegava o versículo do dia que eu recebia do meu aplicativo da Bíblia, colocava lá no grupo e trazia um pouco sobre aquilo que eu tinha sentido na hora que eu estava orando por cada um de nós. E pronto. Hoje a gente tem um encontro ao vivo. Hoje eu estou colocando isso no YouTube. E eu coloquei no YouTube na semana passada e eu estava resistente, tá, gente? Não queria colocar, não. Eu falei, não, colocar no YouTube. Não tenho. Minha plataforma não tem ninguém. Eu nem movimento o meu YouTube. Não faz sentido eu criar isso, não faz sentido eu fazer e tal, não sei o quê. Enfim, né? Coloquei 1000 empecilhos no negócio do YouTube. E aí eu falei, não quero, não quero, não quero. Fui falando um monte de coisa. E aí eu vou achar aqui só para eu poder mostrar para vocês. Depois vocês podem ir lá e olharem. Quando foi no mesmo dia, alguém me procurou para poder falar sobre as mudanças que estavam fazendo. Veio me agradecer por eu ter... Falou, Olivia, obrigada por ter encontrado, pelo nosso encontro. Toda vez que eu me encontro com você, algo é despertado em mim, eu coloco algo que eu precisava colocar em prática. E aí ela foi contando sobre os sonhos dela, e aí eu peguei e falei assim, você precisa se movimentar mais. Não, mas tem que ter estratégia, tem que ter... Eu falei que eu não tenho estratégia, não. Eu simplesmente estou pegando e fazendo. Eu postei no YouTube
Aí, na hora que eu fui abrir para mostrar para ela, só para poder falar sobre visualização, quantas visualizações tinha no vídeo. Aí, beleza. Hoje a gente tem. Uai, calma. Tem 14 visualizações. Tem 6 dias que eu fiz. E tinha um comentário. Um comentário de uma pessoa que eu não faço ideia de quem é. Tinha 40 minutos que eu tinha postado o vídeo e tinha um comentário assim, muito forte. Não é de uma pessoa que me seguia no Instagram, que me seguia no YouTube e nem nada. Ou seja, eu atingi através do YouTube uma pessoa que eu nem fazia ideia de quem era. E aí você está esperando ser perfeita, ser perfeito, crescer, ter autoridade para começar a fazer o que você precisa fazer. Você chegar lá, não deve ter 22 inscritos, 16 visualizações, 14 visualizações para mim é muito. Eu tenho um vídeo que tem 71, tem 6 meses que está lá o vídeo. Se tivesse uma visualização, gente, já é lucro, porque eu estou atingindo pessoas diferentes de vocês. Qual que é a sua resistência hoje de começar a se mover? Porque para chegar nos lugares que você precisa chegar, você vai ter que se mover. Você vai precisar de ir. Vai ter que começar a fazer. Antes eu fazia no Instagram também. Eu queria voltar para o Instagram, sabe? Para ao vivo. Mas eu estou me organizando, porque toda vez que eu fazia ao vivo no Instagram, o Instagram me bloqueava, eu ficava sem conseguir fazer as minhas postagens. Mas estou em oração, porque se for da vontade de Deus, vou voltar fazendo Instagram também. E vida que segue, gente. O que tiver que fazer para que aconteça, eu vou fazer. E antes mesmo de estar sobre debaixo de autoridade espiritual, porque eu não tinha congregação, eu não tinha igreja, eu não tinha nem religião para poder falar com vocês. Só estava cumprindo o que Deus me pedia. Hoje, quando eu fui convidar algumas pessoas, que eu mandei a mensagem para a gente espalhar a chama, porque essa é a nossa missão, né, no nosso propósito do Reacende a Chama, teve uma pessoa que me respondeu, falou, mas é porque eu tô na rua, né, e tal. Falei, não, relaxa. Mas eu parei de ser teimosa, falei com a pessoa assim, porque eu já sabia que essa pessoa não ia entrar, mas eu senti no meu coração de chamar ela, eu ainda hesitei um pouquinho, falei, não, aí dentro de mim, vai teimar de novo? Eu peguei e falei, sim, não vou teimar, eu vou fazer. Só que eu só parei de ser teimosa porque eu tive persistência. Eu fui fazendo as coisas. E Deus vai me moldando no meio do caminho. Gente, nunca você vai estar 100% pronto para começar algo, para fazer algo. Você vai ser moldado no caminho. Até hoje eu sou moldada. Vocês acham que eu sou perfeita? Não sou, não. Daqui a 2 anos eu vou estar falando com vocês de uma câmera muito melhor, num lugar muito melhor, porque aqui o lugar que eu faço para vocês é totalmente improvisado, com uma roupa muito melhor, com uma aparência muito melhor. Mas foi preciso começar, e dentro das condições que eu tinha, qual que era a condição? De jeito nenhum eu abro a boca para falar. De jeito nenhum eu abro a boca para orar. Morria de vergonha. E Deus vai me curando e vai fazendo acontecer no movimento. Trazer um testemunho para vocês. Eu tenho uma cliente linda, maravilhosa, que eu não sei se ela está aqui ainda, mas eu vi que ela tinha entrado. E a gente está vivendo uma guerra espiritual muito forte sobre a vida dela, porque ela tem passado, ela está no tempo de deserto dela. Então, o inimigo tenta atacar a vida dela de todas as formas, porque ela é uma pessoa ungida mesmo por Deus, ela é escolhida. Então, o diabo está atacando ela de forma muito profunda. E na semana passada a gente viveu uma guerra juntinhas, que foi muito pesado. E eu não sei se você se lembra, mas eu fiquei uma semana de cama, né? Só de começar a falar, a minha cabeça ela arrepia, como se estivesse puxando meu cabelo assim até para cima. E eu fico com vontade de chorar. Eu fiquei uma semana de cama e na semana passada eu acordei com mal-estar todos os dias. Todos os dias eu acordei com mal-estar. Não teve um dia que eu não acordei com mal-estar. Passei mal todos os dias. Na quarta-feira, dentro da igreja, eu achei que eu ia desmaiar. Na quinta-feira, eu trabalhando,
deu uma pressão muito forte na minha cabeça, no meu ouvido, a minha pressão caiu, tiveram que me colocar deitada, eu passei mal vergonha, eu odeio passar mal, principalmente na frente dos outros, eu sou a pessoa que eu não gosto de dar trabalho para ninguém, então passar mal, eu gosto de passar mal na minha casa. E aí eu lembro que essa pessoa, se não me engano, eu sou ruim de data, essa pessoa me mandou uma oração de madrugada, eu não vi, e aí eu acordei na sexta-feira, foi isso mesmo. Acordei na sexta-feira, eu acordei bem. E aí na correria, que eu já fui acordada para poder ir para Vespasiano encontrar as minhas irmãs, meu pai já me acordou falando, as meninas estão precisando da gente, vamos embora. Aí eu falei, então vão. No meio do caminho eu escutei o áudio, era um áudio grande. Eu falei, ih, meu Deus, aconteceu alguma coisa, né? Porque quando eu recebo áudio grande de vocês, meu coração já até dispara. Coloquei o áudio para tocar. Era uma oração. Eu só chorei. Não consegui responder, porque no meio do caminho não tinha internet. E fiquei, que eu tenho que mandar mensagem. Mais tarde, essa pessoa apagou o áudio, e aí eu fui responder, falei, me desculpa pela demora, mas aconteceu isso no meu dia, eu não consegui te responder antes. Ela, não, apaguei porque eu tive vergonha, tava orando em voz alta, não, eu não sou a pessoa que ora, né, eu não sei orar, então eu apaguei. Na hora eu senti que eu tinha que te mandar, mas depois eu preferi apagar porque eu tive vergonha mesmo, porque eu não sei orar. Eu tenho o áudio que eu mandei para ela. Eu falei, a gente não precisa saber orar, porque Deus não quer uma oração bonita que você vai enfeitar ela. Deus quer uma sinceridade. E quando ela orou por mim, ela colocou o coração dela, ela colocou a verdade dela ali. Ela colocou todo o sentimento que ela tinha, toda a verdade que ela tinha, toda a sinceridade que ela tinha. E por incrível que pareça, foi o único dia que eu acordei bem. Não acordei com dor de cabeça, não acordei com zumbido no ouvido, por causa de uma intercessão de uma pessoa que não sabe orar. Automaticamente, quando ela estava clamando e orando por mim, Deus estava usando e curando a vida dela também. Só que a gente tem a mania de achar que não, né? De achar que Deus está esperando as coisas perfeitas. De achar que Deus está esperando o melhor de nós. Ele até quer o melhor, mas o melhor vai vir com o tempo. O melhor ele não vai vir assim de uma hora para outra. Ele vai vir com a persistência. E eu ainda falei com ela, eu falei, eu tinha te falado que você nasceu para ser intercessora, orar e clamar pela vida dos outros. Mas quanto mais você orar, quanto mais você clamar, mais Deus vai trabalhar para você. E assim foi comigo também. Foi começando com uma mensagenzinha escrita, depois uma vez ou outra eu orava por áudio, mandava a reflexão por áudio. Depois a gente passou a ter um encontro por mês no ao vivo. E de repente a gente está aqui quase todos os dias juntinhos. E dessa pregação é copiado esse link e atinge outras pessoas que eu nem sei, nem conheço. Sem você se movimentar, não tem como o teu milagre acontecer. E o terceiro é ativo o que você carrega. A promessa não é só para você viver, é para você liberar. Imagina se eu pegasse tudo que Deus tem me dado e ficasse com isso só para mim. Você precisa começar a ensinar, orar, declarar e viver. Aí os milagres vão começar a te seguir. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, essa minha cliente que a gente estava vivendo a guerra, ela nem é aqui de BH, ela é do Rio. Aí ela já começou a orar, coisa que ela não fazia. E ainda grandes coisas estão por vir sobre a vida dela. Assim como casamentos foram recuperados, assim como vidas aqui foram recuperadas, assim como pessoas tomaram a decisão de se batizar. Tudo que Deus abençoar você, abençoe outras pessoas. Eu não estou falando sobre dinheiro.
Mas se ele te der alguma quantia, abençoe uma pessoa. Se ele liberar uma promessa para você, abençoe outra pessoa. Recebeu essa sementinha aqui, manda para outra pessoa. Ah, eu não quero, não. Eu não quero que seja a glória para você. Eu quero ter meu movimento futuramente. Então, faça por você. Crie uma mensagem bem bonitinha no fundo do seu coração, manda para as pessoas. Lembra ela o quanto ela é importante para Cristo. No nosso grupo do Reacende a Chama um Lugar à Mesa, que é o nosso encontro presencial, que acontece uma vez por mês, lá eu já dei a missão. Falei, você tem a missão essa semana de abraçar alguém e de falar o quão essa pessoa é importante para Deus. Movimente-se, compartilhe o que você carrega. Mas, Lívia, meu milagre ainda não aconteceu. Quanto mais você for generoso, mais generoso será o seu milagre. Mas não procure o seu milagre por isso. Procure com sinceridade fazer para Deus. Toda a minha história começou tem mais de 3 anos. Tem 3 anos que eu ajudo o próximo. Tem 3 anos que eu cuido. Tem mais, né, na verdade. Que eu ajudo o próximo, eu acho que desde quando eu nasci. Só que hoje eu entendo que eu sou filha, eu estou aqui para servir, mas eu sou filha. Hoje eu sei o meu valor, antes eu não sabia, então eu não sabia nem cobrar pelo meu trabalho. Mas o que eu faço aqui, por exemplo, é gratuito, você não paga nada. E eu não cobro nada de ninguém depois, eu não falo faça Pix, vou pedir para o grupo do Reacende a Chama, para o devocional, não. A ajuda financeira pelos propósitos e as missões que a gente precisa fazer, e eu não tenho recurso ainda, porque quando eu tiver recurso, eu não vou pedir para vocês, não. Vai abençoar quem quiser. E quem puder, porque aqui não é sobre isso. Às vezes você não vai poder me ajudar no financeiro, mas você vai me abençoar com, sei lá, uma caixa de bombom. Lívia, aqui, eu tenho a caixa de bombom, senti que era, falando caixa de bombom, gente, mas é qualquer outra coisa, tá? Senti que eu precisava te dar. Senti que eu precisava comprar essas flores aqui e te abençoar. Senti em te mandar R$ 5. Senti que eu só preciso orar por você. É isso. A gente faz aquilo que a gente pode. Recebi mensagem de uma pessoa durante a semana, não sei se foi semana passada, falando assim: dia X eu quero te mandar R$ 150. Falei, você tá doido? Não preciso não. Não, eu quero te dar. Eu sei que você está comprando as coisas do Reacende a Chama, eu senti no seu coração te dar. Eu falei, não precisa. Não quero que você faça nada para te apertar, tá? Não, não há necessidade disso, não. Deus vai abençoar a gente de alguma forma, porque essa pessoa ela é simples. E tem algumas medicações caras, tem algumas coisas caras, então eu não queria aceitar. Ela falou assim, não, mas não vai me apertar. Eu senti no meu coração em fazer. Vou receber, mas assim que eu receber e comprar o que precisa ser comprado, eu vou mandar o comprovante. Porque não é para mim. E eu não pedi. Quem está no grupo sabe, pode dar o testemunho. Que dia que eu pedi dinheiro? Não pedi. Porque não é sobre dinheiro. É sobre uma missão que eu carrego comigo. E agora eu quero ir um pouquinho mais além, porque na hora que Deus mandou largar a tenda, eu sou assim, vai para largar mesmo? Então vamos embora, vamos largar. Agora eu quero melhorar nas mensagens que eu vou mandar para vocês. Quero ter mensagens para ativar o povo todos os dias. Não é porque eu sou chata ou religiosa, mas é porque às vezes você vai precisar de ser lembrado do quanto Deus te ama. Porque naquele dia triste, igual eu estava hoje, quando eu fiquei chateada, não existe nada melhor do que você receber uma mensagem falando assim: aquieta teu coração, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te colocou aqui no mundo. Para de se distrair, para de levar para o coração coisa que não deve ser levado. Então, ou seja, tudo que você recebe, você precisa transbordar. Você não dá aquilo que você não tem. Lívia, então eu vou fazer uma promessa para você. Eu quero te dar R$ 300. Se vai te faltar, eu não quero. Deus mandou. Aí, ok. Mas Deus mandou mesmo? Beleza. Agora, eu não quero você fazendo loucura de virar e falar assim, então, beleza, agora eu preciso comprar 1.000 marmitas porque eu vou entregar para os pobres. Não, não é sobre isso, gente. A missão sem uma transformação, ela é jogada ao vento. Porque se você faz uma generosidade sem uma verdadeira transformação, vamos colocar exemplo aqui sobre servir comida para os pobres ou dar dinheiro para quem é um necessitado na rua.
Então, Lívia, não é para fazer? Não, é para você fazer, mas com sabedoria. Porque se você chega e faz a compra do mês para uma pessoa e entrega ali, ela vai se acomodar. Porque aí amanhã ela vai esperar que outra pessoa pegue e faça essa compra. Se você não trouxer uma transformação de vida para ela, você está fazendo uma generosidade que não vai gerar bons frutos para aquela pessoa. Então, a gente tem que trazer o quê? A transformação. O que eu estou fazendo aqui? A gente faz o nosso encontro aqui uma vez na semana, mas a gente tem os outros encontros, né, de manhã, para que tudo fique ativado e a sua chama fica reacesa, até inclusive a minha. E aí a gente tem o encontro no presencial uma vez por mês. Mas depois a gente tem ali para poder ficar reaceso. Por quê? Senão não vai transbordar. E eu preciso ativar cada vez mais vocês para que vocês ativem outras pessoas, porque não é sobre mim. É sobre você. Amanhã pode ser você fazendo o seu devocional. Lívia, como assim? Pois é. Se Deus colocar isso no seu coração, pode ter certeza que você é a primeira a te ensinar tudo como eu aprendi. Assim, por exemplo, quando Deus colocou no coração do Pedro para a gente poder, no meu e no do Pedro, para a gente fazer o presencial, eu trouxe o Pedro e falei que tem uma mocinha que caminha muito comigo também. Deus tem um propósito muito grande para ela. Eu falei, tá na hora de movimentar. Não sei como é que vai fazer, tô com medo, tô insegura. Eu falei, eu tenho um grupo do Reacende a Chama. Se você quiser, você vai preparar a palavra, eu vou te ajudar. E aí você vai trazer para a gente uma mensagem. Deus está mandando você movimentar. Se você está insegura, eu te ajudo a começar. Não cobrei, não, gente. Isso se cobra, se chama mentoria. Tudo aquilo que a gente vai facilitar a vida do outro, a gente cobra para ensinar. Nesse propósito, eu não cobrei, não. Por quê? Porque ela vai espalhar o amor de Deus, eu não preciso cobrar, não. E eu quero que você faça o mesmo. Lívia, eu não nasci para falar, tá bom? O que você pode fazer? Você pode comprar um bombom com uma mensagem linda e distribuir. Pode distribuir abraço, pode distribuir oração. Cada um com o seu dom, cada um no seu espaço. E quarta, saia da caverna. O esconderijo serviu ao propósito, mas agora é tempo de ser luz. Saia do seu deserto. Há uma escolha que você precisa fazer. Comece a se posicionar, exponha a tua fé e viva o que está sendo profetizado aqui. Viva seu tempo de milagre. Seu tempo de milagre para se posicionar. Ah, Lívia, então quer dizer que Deus só vai me dar se eu fizer? Não, a bênção já é sua. Deus só vai te dar se você mudar sua mentalidade. Mas quanto mais você faz, mais você adianta a tua promessa. E não é, os grandes feitos não quer dizer ter uma sala lotada aqui. Não. Porque talvez o seu feito vai ser com uma pessoa só. E isso talvez vai te abençoar muito mais do que uma pessoa que colocou 1000 pessoas dentro de um lugar para profetizar. Porque não é a quantidade, é a sua intensidade, é a forma como você escolhe viver. A escolha é como é que você escolhe se posicionar. Para os seus milagres serem ativados, você precisa entrar em ação. É mudar a sua mentalidade. É pegar, assistir todas as sequências da semana passada para finalizar com essa. Entender que você precisa renunciar algumas coisas para você se posicionar. E que a partir de hoje, você vai ter que reconhecer que você foi preparado no seu deserto, que a sua história não veio para te machucar, que ela não veio para poder te denegrir. A sua história faz parte da sua identidade, faz parte de quem você é. É entender isso, que se o passado não muda, agora é hora de olhar para frente, para a vida. Se movimentar para que as coisas comecem a acontecer. Para de ficar parado no lugar que você está. Ativar o que você carrega é transbordar na vida do outro aquilo que você carrega. Abençoar a vida do outro. E se posicionar. Se posiciona. Entenda que você é filho amado, que você é filho amado. Quanto mais você se esconder, não tem como as coisas acontecerem para você. Às vezes Deus quer te levar para um emprego muito melhor, aí você continua lá no emprego que você está.
Às vezes Deus quer te levar para uma condição financeira muito maior, aí você continua gastando, pregando, mas é porque eu mereço. Esse eu mereço, você vai continuar pobre pro resto da sua vida. E não tem problema ser pobre, não. Mas não é isso que Deus quer para você, não. Porque se você for ler a palavra, tem pessoas que morreram dignamente, mas sendo pobre, mas Deus nunca quis isso para os seus filhos. Quando pega a viúva lá, ó, com seus filhos, que estava endividada, que não tinha nada, e o profeta chegou na casa dela, ele falou: pega as vasilhas e pega emprestado. O azeite jorrou, e só parou de jorrar porque já não tinha mais vasilha. Mas se ela tivesse se organizado para conseguir mais vasilha, não teria parado. Ou seja, ação. Entra em ação. Está na hora de você se posicionar para receber e para poder viver a vida que Deus te criou para viver. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te agradecer nesse momento, ó Pai, por essa palavra. Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor ativou aqui em nossos corações hoje, ó Deus. Que essa palavra, Deus, venha cair num solo fértil, que o nosso coração hoje seja um solo fértil, ó Pai. Para que vire uma sementinha, para que gere um broto, para que depois cresça e gere frutos, ó Pai. Comece a nos preparar para esse teu novo tempo, comece a nos preparar para os milagres que o Senhor quer que aconteça na nossa vida. Comece a nos preparar, ó Deus, para que a gente comece a se posicionar, entendendo o nosso lugar no reino, entendendo a nossa identidade, ó Pai, entendendo o nosso propósito, ó Deus. Comece a cuidar do nosso coração, ó Deus, para que a gente possa viver essa transformação. Nos prepara, Senhor, e nos unja mesmo, que teu azeite comece a jorrar sobre as nossas cabeças hoje, sobre o nosso coração, Pai, para que haja transformação, para que haja cura, para que haja restauração, para que haja movimentação, ó Pai, porque existe um propósito muito maior que o Senhor quer que nós venhamos a viver. Às vezes a nossa mentalidade, os nossos olhos físicos não conseguem nem imaginar, e nem perceber, nem ver, nem ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós, porque de tão grandioso é. Mas aumente a nossa fé nesse dia de hoje, ó Pai, para que realmente a gente possa entender que é um novo tempo, e nesse novo tempo Deus vai precisar de que aconteça algumas mudanças, e que a gente aceita essa mudança, a gente aceita essa transformação, ó Pai, para que a gente possa ir em direção daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Papai amado, papai querido, Senhor Jesus, nos guie diante dos teus passos, Jesus. Nos ensina a ser como o Senhor, a espalhar esse amor, a espalhar essa chama, a espalhar essa cura, para que cada vez mais pessoas te conheçam, que dentro de nós esse amor ele brilhe, ele traga um brilho diferente, para que as pessoas olhem para nós e consigam enxergar o Senhor, enxergar o teu amor, enxergar esse novo tempo. Papai, eu te peço, né, renove as nossas forças a cada dia. Aumenta a nossa resiliência, porque eu sei que os dias têm sido desafiadores, eu sei que a luta vem para nos paralisar, eu sei que o inimigo está furioso com esse nosso novo tempo. Mas nos reveste, ó Pai, com as armaduras de Efésios 6, para que a gente permaneça nessa guerra e que a gente entenda, Deus, que sem o Senhor a gente não é nada. E que a gente aumente a nossa oração, aumente o nosso propósito, aumente o nosso tempo com o Senhor, para que o Senhor possa ir à nossa frente e guerrear na nossa guerra. Porque se o Senhor estiver na nossa batalha, Deus, é impossível que a gente pereça. É impossível que a gente perca. E se a gente perder, vai ser um propósito com o Senhor para nos ensinar. A gente pode até perder a luta, mas a guerra não. A guerra, o Senhor já declarou que somos mais do que vencedores e que tudo tem vindo para que o Senhor nos molde, nos prepare, para que o Senhor nos ensine a nos posicionar, a falar não quando é preciso, né, a nos abdicar de certas coisas. Então comece a trabalhar cada vez mais no nosso coração, que o nosso alvo seja sempre Cristo. Primeiro que a gente busque a Cristo para depois acessar as nossas promessas, que nunca seja ao contrário, que nunca a gente pense, nossa, eu quero tanto conquistar isso, então eu vou começar a servir a Deus. Não, eu quero servir a Deus e automaticamente as outras coisas me serão acrescentadas porque eu sou merecedora, porque eu sou filha, eu tenho acesso ao reino. Eu tenho acesso aos tesouros do Pai, porque o Pai vai melhorar, vai me dar um carro melhor, porque através desse carro melhor eu vou conseguir visitar mais pessoas.
Através de uma casa melhor, eu vou conseguir fazer ali os encontros presenciais dentro da minha casa. É sempre para benefício não só próprio, mas benefício para outras pessoas, papai. Começa a liberar no nosso coração, ó Pai, os nossos milagres, as palavras proféticas. Começa a trazer para a gente uma visão daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Começa a nos mostrar, ó Pai, aquilo que a gente precisa viver e a forma como a gente precisa viver. Para que o Senhor comece a nos guiar, ó Pai, que nessa vida, Deus, a gente entenda que tudo existe um propósito, que a gente possa viver esse propósito. Nos mostra qual é a nossa identidade, nos mostra o que é que verdadeiramente o Senhor tem para cada um de nós. Faça com que isso seja transformado em nosso coração, para que a gente transforme a nossa realidade, ó Pai. Para que a gente possa viver cada vez mais para o Senhor. E que o Senhor, com a tua infinita bondade e misericórdia, transforme cada vez mais a nossa mentalidade e a nossa vida. Que a gente suporte o nosso processo, mas que também a gente alcance a tua graça. A gente alcance as nossas promessas. E quando a gente alcançar as nossas promessas, Deus, a gente te entrega também. E que todos vejam e saibam que foi a mão do Senhor que fez isso. Que venhamos a ser testemunhos vivos aqui na terra. Assim como tem aquela música, que a gente entrega a Ti os nossos fracassos, que a gente entrega a Ti também as nossas vitórias, e que a gente viva, Pai, as Tuas promessas aqui na terra. Traga tranquilidade, paz, amor, direcionamento para essa semana, para que a gente saia do nosso deserto, saia da nossa caverna e comece a se posicionar para que os grandes feitos do Senhor possam acontecer sobre a nossa vida, hoje e eternamente, e para sempre, para sempre, para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Boa noite. Que vocês façam uma extraordinária semana. Que Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Qualquer coisa que precisarem, eu estou à disposição, tá? Fiquem com Deus. E qualquer coisa, eu estou aqui, tá? Um beijo. Fiquem com Deus.